Eleições 2018, menos eleitores vão às urnas este ano nas 6 cidades onde o cadastramento biométrico foi obrigatório. Só em São Luís do Paraitinga, quase 1.500 títulos foram cancelados, o equivalente a 12% do eleitorado. São José dos Campos confirma 2 mortes por febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela. Vítimas moravam na zona norte da cidade que há 5 anos não registrava casos da doença. Bom e velho crediário, pesquisa aponta que 3 em cada 10 clientes ainda usam essa modalidade como forma de pagamento. Entre as vantagens, juros mais baixos, porém é preciso planejamento para evitar a inadimplência. Arte que surpreende. Conheça o militar da reserva de São José dos Campos que aos 91 anos transforma a sensibilidade em lindas telas. Dom que ele desenvolveu sozinho. Jacareí envia multa do bem para motoristas que praticam boas ações no trânsito da cidade. A ideia é valorizar atitudes corretas, promover a educação e diminuir as taxas de acidentes na cidade. Segunda-feira, 27 de agosto. A partir de agora, você fica mais informado com as notícias da região. Está no ar o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Eleições 2018, o prazo para fazer o recadastramento biométrico, que terminou em maio, foi obrigatório em 6 cidades da região. Em São Luís do Paraitinga, pelo menos 12% dos eleitores tiveram os títulos cancelados e não poderão votar nestas eleições. Para os especialistas, o atual momento na política brasileira, marcado por escândalos e casos de corrupção, teve forte influência nessa redução do eleitorado em muitas cidades. O rigor da legislação para coibir crimes eleitorais também contribuiu bastante para o desinteresse na política, principalmente em municípios menores. Essa camareira de São Luís do Paraitinga já pensa em quem vai votar no dia 7 de outubro. Preocupada com o futuro, não deixou de fazer a biometria no início do ano, já que na cidade o procedimento foi obrigatório. Eu acho importante, né? Quando a gente já tem seu título, é bom se preocupar, né? E votar, né? Já que você pode, né? E eu queria colocar uma pessoa boa lá, né? Para ver se melhora um pouco o Brasil. Mas nem todos fizeram como ela. Dos 9.452 eleitores do município, 1.479 não cadastraram a impressão digital, o que corresponde a 12% dos votantes. No Vale do Paraíba, além de São Luís, a biometria foi obrigatória nas cidades de Areias, Cunha, Lagoinha, Piquete e Queluz. De acordo com o cartório eleitoral aqui de São Luís do Paraitinga, o número de eleitores que deixaram de fazer a biometria não é significativo. A explicação seria que muitas dessas pessoas se mudaram e não transferiram o título para a nova cidade. No entanto, este cientista político acredita que, além da saída dos eleitores para outras regiões, o desinteresse pela política também pode ter contribuído. São poucos os casos daquelas pessoas que, ao se mudarem da cidade, né, vão transferir o seu título para a nova cidade. Na maioria das vezes, voltavam e se viam importantes na condição de eleitor para o seu município. Como nós temos hoje uma perda ideológica, com uma perda nessa luta das bandeiras, o quadro de corrupção no país cresceu bastante, então muitas dessas pessoas podem sim estar desinteressadas em voltar, em ter um incômodo, e passaram a ver a política como um incômodo, a eleição como um incômodo, e sem contar os gastos em torno disso, uma vez que os favores eleitorais se tornaram crimes e a fiscalização é mais contundente. Os eleitores que deixaram de fazer a biometria nas cidades em que o cadastro é obrigatório não poderão votar nas eleições desse ano. Além disso, essas pessoas acabaram perdendo outros direitos, como participar de concursos públicos e fazer empréstimos em instituições de crédito. A gente tem que votar mesmo, né? Então, a gente estando em dia, melhor, né? Tem que fazer, né? É obrigação da gente, né? E agora não adianta correr. Para regularizar a situação, os moradores devem procurar o cartório eleitoral e fazer o cadastramento biométrico só a partir do dia 5 de novembro.
Em mais 2 cidades onde o recadastramento biométrico foi obrigatório, o número de eleitores que deixou de fazer a biometria foi ainda maior. Em Piquete, pouco mais de 3 mil dos 12.153 eleitores não fizeram o recadastro, equivalente a 25% do eleitorado. Em Cunha, são 3.609 títulos cancelados, o equivalente a quase 20% do eleitorado. Agora, para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, estes eleitores que não poderão votar este ano terão que pagar uma multa. O valor é R$ 3,51 por turno. Em Taubaté, 5 indivíduos armados usando capuz para esconder o rosto mataram um jovem de 18 anos ontem à noite no Parque Aeroporto. O crime foi num condomínio que fica no bairro. Segundo testemunhas, a vítima estava na área externa do prédio quando foi surpreendida pelos criminosos. A Polícia Civil ainda tenta descobrir como os suspeitos entraram no local, já que não houve registros de entrada ou saída na portaria do condomínio. Os bandidos conseguiram fugir, ninguém foi preso. O ex-diretor de segurança de Taubaté, Rildo Antônio Paiva Nunes, foi punido com 40 dias de suspensão sem pagamento de salário por se envolver em um acidente de trânsito quando dirigia um carro da prefeitura. O caso foi no final do ano passado. A polícia constatou que o funcionário estava embriagado e transportava uma porção de maconha dentro do veículo que pertence à administração municipal. Na ocasião, Rildo foi exonerado do cargo de diretor. Servidor público há 27 anos, como guarda municipal, ele exercia o cargo de confiança desde janeiro de 2017. A prefeitura ainda não informou quando a pena de suspensão vai ser aplicada. No próximo bloco do Band Cidade, uma modalidade de pagamento que ainda resiste ao avanço do dinheiro de plástico. São os crediários próprios das lojas, que também ajudam a movimentar a economia no comércio da região. E ainda, São José dos Campos confirma a morte de 2 irmãos por febre maculosa. O pai das vítimas segue internado com suspeita da doença. Agora, a hora certa para você, 6 horas e 57 minutos.